Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo, e hoje vou falar sobre um tema necessário e polêmico. Políticos corruptos devem ser condenados? Qual é o verdadeiro papel do prefeito e do vereador? A população pode retirar um prefeito do cargo? E como explicar um político que recebe salário público, mas aparece com mansões que custam centenas de vezes o seu subsídio? Minha posição é direta. Político que rouba dinheiro público, recebe propina ou utiliza o cargo para enriquecer deve ser investigado, julgado e, quando houver provas, condenado. Deve devolver aquilo que foi retirado da população. Deve perder os bens adquiridos ilegalmente. Deve perder o cargo quando a lei permitir. E deve cumprir a pena determinada pela justiça. Mas também preciso dizer outra coisa. Suspeita não é condenação. Foto de mansão não é prova completa. Notícia, boato ou postagem em rede social não substituem investigação. Combater a corrupção não significa abandonar o direito de defesa. Significa investigar corretamente, encontrar provas e aplicar a lei sem proteger aliados nem perseguir adversários. Todo erro de político é corrupção? Não. Um político pode ser incompetente, desorganizado, irresponsável ou tomar uma decisão administrativa ruim sem necessariamente ter recebido dinheiro ilegal. Corrupção envolve uma vantagem indevida, desvio, apropriação, pagamento de propina, favorecimento criminoso ou utilização deliberada do cargo para benefício particular. A atual Lei de Improbidade Administrativa exige, em regra, a demonstração de uma conduta dolosa, ou seja, uma ação consciente dirigida a obter benefício indevido ou causar a ilegalidade prevista na lei. A simples incompetência ou erro administrativo não deve ser transformado automaticamente em corrupção. Mas essa diferença não pode virar desculpa. Se um agente público direciona uma contratação, recebe parte do dinheiro, utiliza empresa de fachada ou coloca patrimônio em nome de terceiros, não estamos falando de simples erro administrativo. Estamos falando de possível corrupção, improbidade, peculato, lavagem de dinheiro ou outros crimes. O Código Penal pune o funcionário público que se apropria ou desvia dinheiro ou bem que possui em razão do cargo. A Lei de Lavagem de Dinheiro pune a ocultação ou dissimulação da origem, localização, movimentação ou propriedade de valores provenientes de crime. O político corrupto deve ser condenado? Sim, desde que a acusação seja comprovada num processo regular. Não defendo o tribunal de internet. Não defendo condenação baseada apenas em preferência política. Defendo investigação séria, quebra de sigilos quando autorizada judicialmente, análise de contratos, movimentações bancárias, notas fiscais, empresas relacionadas, evolução patrimonial, depoimentos, mensagens, documentos. E oportunidade de defesa. Se as provas demonstrarem que o político utilizou o cargo para roubar, ele deve sofrer todas as consequências legais. A lei de improbidade permite, conforme a conduta e a gravidade, perda dos bens obtidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar com o poder público. Essas consequências civis não impedem a aplicação de penas criminais quando também existir crime. O problema brasileiro não é falta de discursos contra a corrupção. O problema é a demora, processos que duram anos, investigações interrompidas, prescrição, recursos intermináveis, patrimônio escondido e a velha tentativa de transformar toda apuração numa briga entre esquerda e direita. Roubo de dinheiro público não muda de natureza conforme o partido. Se é aliado, precisa ser investigado. Se é adversário, também. A lei deveria ser igual para todos. Qual é o papel principal do prefeito? O prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. É ele quem administra a prefeitura e executa as políticas públicas da cidade. Entre as responsabilidades municipais estão administrar receitas e despesas, arrecadar os tributos municipais, executar o orçamento aprovado, organizar serviços públicos locais, administrar o transporte coletivo municipal, atuar na educação infantil e no ensino fundamental em cooperação com os demais governos, prestar serviços municipais de saúde, planejar a ocupação urbana, cuidar do patrimônio histórico local e executar obras e serviços dentro das competências da cidade.
Essas atribuições gerais decorrem principalmente das competências municipais estabelecidas pela Constituição. O prefeito também apresenta projetos importantes, incluindo a proposta orçamentária. Mas ele não é dono do dinheiro da cidade. O dinheiro pertence ao município e deve ser utilizado dentro da lei, do orçamento e do interesse público. O prefeito não pode escolher livremente qualquer empresa. Não pode contratar parentes ou aliados ignorando as regras. Não pode utilizar veículos, funcionários, máquinas ou imóveis públicos para interesses particulares. Não pode pagar uma obra que não foi realizada. E não pode tratar a prefeitura como extensão de sua casa ou de seu grupo político. O prefeito administra, não é proprietário. O que um prefeito não pode prometer como se fosse favor? Quando um prefeito entrega remédio, asfalta uma rua, constrói uma creche ou reforma uma unidade de saúde, ele não está pagando com dinheiro particular. Está utilizando recursos públicos. Por isso, não deveria apresentar toda a obra como se fosse um presente pessoal. É função do prefeito administrar bem aquilo que pertence à população. E a população precisa parar de agradecer a político por cumprir obrigação básica como se tivesse recebido um favor particular. O administrador competente merece reconhecimento, mas dinheiro público continua sendo público. Qual é o papel principal do vereador? O vereador integra o poder legislativo municipal. Suas duas funções centrais são legislar sobre assuntos municipais e fiscalizar o prefeito e a administração pública. O vereador participa da elaboração e votação de leis municipais, analisa o orçamento, fiscaliza contratos, obras e despesas. Pode solicitar informações, participar de comissões, investigar fatos determinados conforme as regras da Câmara e examinar as contas municipais com auxílio do Tribunal de Contas. A Constituição determina que a fiscalização do município seja exercida pelo Poder Legislativo Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas competente. Portanto, vereador não foi eleito apenas para apresentar nome de rua, entregar homenagem ou publicar fotografias em eventos. Ele precisa fiscalizar, precisa estudar os projetos, precisa analisar o orçamento, precisa perguntar por que uma obra ficou mais cara. Precisa verificar se a empresa contratada realmente executou o serviço. Precisa acompanhar a qualidade da saúde, da educação, da limpeza e dos demais serviços municipais. Vereador pode executar obras? Não diretamente. Vereador não é prefeito. Ele não administra secretarias, não comanda a prefeitura e não deveria utilizar o mandato para prometer: eu vou asfaltar sua rua, eu vou construir uma escola, eu vou contratar determinado funcionário. Ele pode apresentar indicações, emendas permitidas, propostas legislativas e fiscalizar a execução. Pode pressionar politicamente o executivo. Pode votar recursos no orçamento. Mas quem executa diretamente a política administrativa é o poder executivo. Quando um vereador tenta agir como prefeito, existe confusão entre os poderes. E quando deixa de fiscalizar porque é aliado do prefeito, abandona uma de suas funções principais. A Câmara deve fiscalizar até prefeito aliado? Principalmente. Fiscalização não pode depender de amizade política. Um vereador não foi eleito para ser funcionário particular do prefeito. Também não foi eleito apenas para bloquear tudo porque pertence à oposição. O vereador correto aprova aquilo que beneficia a cidade e combate aquilo que considera ilegal, desperdício ou abuso. Fiscalização não é perseguição. Mas silêncio diante de irregularidades também não é lealdade, é omissão. As contas do prefeito recebem parecer prévio do Tribunal de Contas, mas são julgadas politicamente pela Câmara Municipal. Para rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, são necessários 2/3 dos vereadores. A cidade pode criar um impeachment para retirar o prefeito? O nome mais adequado no âmbito municipal é processo de cassação do mandato por infração político-administrativa. A cidade não pode simplesmente inventar um novo crime de responsabilidade ou criar um procedimento totalmente diferente da legislação federal. O Supremo Tribunal Federal determina que a definição dos crimes de responsabilidade e as regras de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Para prefeitos, a principal norma aplicada é o Decreto-Lei NE 201 de 1967. Isso significa que a população não pode retirar automaticamente um prefeito apenas reunindo assinaturas. Um abaixo-assinado pode demonstrar insatisfação e exercer pressão política.
mas não substitui a denúncia formal, a apresentação de fatos e provas, o direito de defesa e a votação da Câmara. Também não existe, no sistema municipal brasileiro comum, um mecanismo automático de recall, no qual a população simplesmente realiza uma nova votação no meio do mandato para retirar o prefeito. Um cidadão pode denunciar o prefeito? Sim. O Decreto-Lei NE 201 estabelece que qualquer eleitor pode apresentar à Câmara uma denúncia escrita contra o prefeito, expondo os fatos e indicando as provas. A denúncia é lida numa sessão da Câmara. Os vereadores votam se ela será recebida. Quando recebida pela maioria dos presentes, é criada uma comissão processante formada por 3 vereadores sorteados entre aqueles que não estiverem impedidos. O prefeito é notificado e possui direito à defesa, produção de provas e apresentação de testemunhas. No julgamento final, cada acusação é votada separadamente. A cassação exige o voto de pelo menos 2/3 de todos os membros da Câmara. O procedimento deve ser concluído em até 90 dias contados da notificação do acusado. Se o prazo terminar sem julgamento, o processo é arquivado, sem impedir a apresentação de nova denúncia. Quantos votos seriam necessários em Itu? A atual Câmara de Itu possui 13 vereadores na legislatura iniciada em 2025. 2/3 de 13 correspondem a 8,66. Como não existe fração de vereador, seriam necessários pelo menos 9 votos para cassar definitivamente o mandato do prefeito por uma das infrações analisadas. Mas precisa ficar claro: cassação não pode ser vingança política. É necessário apresentar uma infração prevista em lei. Entre as infrações político-administrativas estão: impedir o funcionamento da Câmara, impedir fiscalização de documentos e obras, ignorar pedidos regulares de informação, descumprir o orçamento, praticar ato contrário à lei, omitir-se na defesa dos bens e interesses municipais, ou comportar-se de maneira incompatível com a dignidade do cargo. Cassação e condenação criminal são a mesma coisa? Não. A cassação é uma consequência político-administrativa aplicada pela Câmara. Ela retira o mandato. Já os crimes praticados pelo prefeito são julgados pelo Poder Judiciário. Um político pode perder o mandato e ainda responder criminalmente. Também pode ser absolvido numa esfera e continuar respondendo em outra, porque cada processo possui objetos e regras diferentes. A Câmara não pode aplicar pena de prisão. E o juiz criminal não substitui automaticamente a votação política exigida para determinadas infrações administrativas. Quanto ganha o prefeito de Itu em 2026? Em ato oficial publicado pela Câmara de Itu em 9 de junho de 2026, o subsídio mensal vigente do prefeito foi registrado como R$ 14.247,51 brasileiros por mês. Considerando somente 12 pagamentos mensais, R$ 14.247,51 brasileiros, 12.170.970,12 brasileiros por ano. Esse é um cálculo bruto, antes de descontos tributários e previdenciários. Não estou incluindo eventual 13º, férias ou outras parcelas, porque a fonte utilizada confirma especificamente o subsídio mensal vigente. Quanto ganha um vereador de Itu em 2026? A Lei Municipal NE 2433 fixou o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 em R$ 12.025,4 brasileiros por mês. A própria lei determina que esse valor não recebe a revisão geral anual concedida aos servidores municipais. Considerando 12 pagamentos, R$ 12.025,4 brasileiros, 12.144.304,8 brasileiros por ano. A lei ainda estabelece desconto de 25% do subsídio por ausência injustificada em cada sessão ordinária e determina que o vereador não receba pagamento extra por comparecer à sessão extraordinária. Isso significa que, em Itu, o subsídio mensal de um vereador corresponde a aproximadamente 84,4% do subsídio mensal do prefeito. É um valor elevado diante da renda da maioria dos trabalhadores brasileiros. Por isso, a cobrança também precisa ser elevada. Quanto maior a remuneração e a responsabilidade pública, menor deveria ser a tolerância com ausência, omissão, voto sem estudo e fiscalização de aparência. Como alguém com salário de prefeito pode ter uma mansão? Primeiro, precisamos fazer a conta. 200 vezes o subsídio mensal do prefeito de Itu correspondem a R$
14.247,51 brasileiroxa, R$ 202.849.502 brasileiros. Isso representa 200 meses de salário bruto. Ou aproximadamente 16 anos e 8 meses recebendo o subsídio inteiro, sem pagar imposto, sem comer, sem manter família, sem comprar roupa, sem pagar transporte e sem gastar absolutamente nada. Portanto, se alguém dependesse exclusivamente do salário de prefeito, comprar rapidamente um imóvel de quase R$ 2,85 brasileiros milhões seria financeiramente difícil. Mas isso não prova automaticamente corrupção. Um político pode possuir patrimônio anterior ao mandato, pode ter empresas, pode receber aluguel, pode ter vendido outro imóvel, pode ter recebido herança, pode ter renda do cônjuge, pode ter financiado o bem, pode ter realizado investimentos legítimos. O correto não é perguntar apenas quanto ele ganha como prefeito, é perguntar qual era o patrimônio anterior. Quais são todas as fontes de renda? O imóvel foi comprado à vista ou financiado? Existe herança, empresa ou venda anterior que explique o dinheiro? Os valores foram declarados? Existe movimentação bancária compatível? Há ligação entre fornecedores da prefeitura e o patrimônio adquirido? Quando o patrimônio vira sinal de alerta? Quando o patrimônio cresce de forma muito superior à renda conhecida e não existe uma explicação documental coerente, a lei de improbidade considera relevante a aquisição, em razão do exercício do cargo e ligada a atos dolosos de enriquecimento ilícito, de bens com valor desproporcional à evolução patrimonial ou à renda do agente. Mas a própria lei assegura ao agente a possibilidade de demonstrar que a origem do patrimônio é legítima. Portanto, patrimônio incompatível é sinal para investigar. Não é condenação automática. A investigação precisa descobrir a origem. Se o dinheiro veio de empresa legítima, herança ou venda comprovada, não existe crime apenas porque a pessoa é rica. Mas, se o dinheiro veio de propina, contrato direcionado, desvio ou empresa de fachada, a história muda completamente. Se o patrimônio é colocado em nome de parentes ou terceiros para esconder a verdadeira propriedade de dinheiro criminoso, pode existir lavagem de dinheiro. A lei prevê pena de 3 a 10 anos para ocultação ou dissimulação de bens e valores provenientes de infração penal. Mansão em nome de terceiro resolve? Não. Colocar patrimônio em nome de parente, funcionário, motorista, sócio ou empresa não torna automaticamente a operação legal, mas também não prova automaticamente que existe um laranja. É preciso verificar quem pagou, quem utiliza o imóvel, quem paga impostos e manutenção, qual é a renda do proprietário formal, como ocorreu a transferência, e se existe relação entre aquele patrimônio e recursos ilícitos. Uma investigação patrimonial séria segue o dinheiro. Não segue apenas o nome escrito na matrícula. A população precisa fiscalizar sem cometer crime. O cidadão tem direito de questionar. Pode solicitar informações públicas, consultar contratos, analisar licitações, comparar valores, examinar despesas, acompanhar votações, apresentar denúncia à Câmara, procurar o Ministério Público, Tribunal de Contas ou polícia quando possuir indícios concretos. Mas acusar nominalmente uma pessoa de roubo sem provas também pode gerar responsabilidade. A forma correta é dizer: existe uma aparente incompatibilidade que precisa ser investigada. E não, essa pessoa roubou, quando ainda não existe prova ou condenação. Cobrança firme não exige responsabilidade. Minha posição final: político comprovadamente corrupto deve ser condenado. Deve devolver o dinheiro. Deve perder o patrimônio ilícito. Deve perder a função pública quando a lei determinar. E não deveria voltar rapidamente à vida pública como se nada tivesse acontecido. Mas também defendo o direito de defesa, porque uma justiça que condena sem provas pode ser utilizada amanhã contra qualquer pessoa inocente. O prefeito precisa administrar dentro da lei. O vereador precisa legislar e fiscalizar. A Câmara não pode funcionar como escritório político do prefeito. E a oposição também não pode utilizar processo de cassação apenas para tentar assumir o poder sem motivo jurídico. A população pode denunciar, pode cobrar, pode investigar documentos públicos. Mas a retirada do prefeito precisa seguir a legislação federal, o direito de defesa e o voto exigido na Câmara. Em Itu,
O prefeito recebe oficialmente R$ 14.247,51 brasileiros por mês. O vereador recebe R$ 12.025,4 brasileiros. Esses valores são pagos pela população. Portanto, transparência não é favor. Fiscalização não é perseguição. E explicar a origem de um patrimônio incompatível não deveria ser tratado como ofensa. Quem ocupa cargo público precisa aceitar uma fiscalização maior do que uma pessoa comum. Não porque todo político seja corrupto, mas porque ele administra dinheiro que não pertence a ele. Na sua opinião, as punições brasileiras contra políticos corruptos são suficientes? Você acredita que as câmaras municipais fiscalizam verdadeiramente os prefeitos ou muitos vereadores protegem o governo por interesses políticos? E quando um agente público apresenta patrimônio muito superior à renda conhecida, você considera correto exigir uma investigação detalhada? Deixe sua opinião nos comentários, mas não faça acusações contra pessoas específicas sem apresentar provas. Compartilhe este vídeo e siga nosso perfil para acompanhar mais análises sobre política, leis, direitos e fiscalização do dinheiro público. Sou Abdul Rahman Muhammad, conhecido como Russo. Respeito aos políticos honestos. Respeito aos servidores que cumprem seu dever. E cobrança rigorosa contra quem utiliza o poder público para enriquecer ilegalmente. O dinheiro da cidade pertence à população. Nos encontramos no próximo vídeo.